Preguiça. Em que pecado entra a questão da preguiça? Mas nós temos tanta preguiça, e aí? Deixar de trabalhar, deixar de resolver os problemas, acordar de manhã, tem que trabalhar, mas sem vontade. Mas isso é preguiça? Então vamos falar um pouquinho sobre isso em relação também à questão do pecado. Fique ligado a partir de agora, aqui pelo nosso programa O que você quer saber pela DEA TV. Fique ligado, vamos compartilhar. Muito bem, queridos irmãos, que bom que você está junto comigo, acessando esse meio de comunicação. Você que já inscreveu no nosso canal, está recebendo essa notificação agora do nosso vídeo. Toda segunda-feira, às 19h30, é o programa inédito. Mas durante o dia você pode estar ouvindo, assistindo, divulgando também para os nossos irmãos. E principalmente o programa de hoje falando sobre a preguiça. Divulgue para aquele lá que é preguiçoso, para combater esse mal da sua vida, para seguirmos em frente diante de Deus. Olha, embora seja tratada às vezes como um pecado de nada, a preguiça, mas se nós olharmos um pouquinho a Sagrada Escritura, ainda nesse mês bonito da Bíblia, nós temos uma passagem que fala sobre os talentos, que tem uma espécie ali de preguiça que pode sim levar para o inferno. Olha que interessante, lembra lá que Jesus deu os talentos para alguns, 10, 5, deu um para o outro, e os outros produziram, multiplicaram o seu talento. O outro enterrou debaixo da terra. Com preguiça, de fato, com medo também, mas ao mesmo tempo deixou lá. E Jesus disse, olha, com essa parábola, né, por que não colocou no banco para que pudesse, quando o patrão voltasse, pegasse com juro? Então, aí o que a parábola nos diz? Pegue o talento desse e dê para aquele que tem mais e jogue esse ali na prisão. Jogue lá, a ranger os dentes. Aí tudo mais a parábola vai dizendo. Então saiba então que a preguiça é grave e é um dos fatos que fala o Evangelho. Embora seja pecado capitais, costumamos enumerar no último lugar a preguiça. Porque é tão detestada nas empresas, é tão ausente na nossa vida, a preguiça. Muitas vezes não é tão falado em nossas pregações e nossa catequese também, mas entra muitas questões. Outras pessoas vivem na preguiça, mas ela é obrigada a sair dela por causa do trabalho. Se não trabalhar, é mandada embora e tudo mais. Agora, existem preguiças que a pessoa ela não importa, somente na vida religiosa. Ela pode ir na missa no domingo, mas estou cansado, e vê que é uma obrigação a missa. Mas como que não é algo para si próprio, sem interesse seu, então deixa passar o dia, descansar, e quando for ver, já está de noite, às vezes não vai na missa. Agora, isso é uma preguiça espiritual, de fato, porque a preguiça, por ser um pecado capital, ela não implica que ela seja sempre necessária um pecado grave, dependendo da forma que ela é colocada. E tampouco nós devemos pensar que ela é sempre necessariamente um pecado venial. Como vamos entender essa questão da preguiça? Primeiro, entenda que o pecado grave, uma forma grave dessa preguiça, pode ser o tédio ou aborrecimento pela ação, que traduz de uma certa aflição pelo trabalho, pelo físico, pelo espiritual, pela indignação. Tudo isso pode se colocar em relação à preguiça também da mesma forma. Agora, nós podemos até, algumas pessoas pensam, eu vou fazer exercício físico, mas eu não vou por causa da preguiça. Agora entenda, de que forma que isso pode entrar também nessa questão do pecado? Porque até então, a preguiça ela entra como um sentido mais frouxo no ato espiritual por causa do trabalho corporal. Agora, a palavra de Deus nos diz que nós devemos trabalhar, nós devemos produzir, se nós não vamos comer. Aqui nós devemos saber que o trabalho é essencial e importante. Agora as pessoas elas esquecem que nós temos um lado espiritual.
que é importante em nossa vida, né? A preguiça de rezar. A pessoa ela tem dificuldades para rezar, mas para ir jogar bola é tudo bem, né? Para praticar um esporte, para ir a outro lugar. Então entenda, qual que é a sua mentalidade em relação também a essa questão? Porque o nome aqui é aceitação. É aceitação. Por isso, vamos aqui entender que a preguiça, ela nos coloca a corresponder de fato um amor que vem de Deus. Porque se eu não procuro combater isso, eu vou perder a minha garantia que vem do céu. Portanto, a preguiça será grave ou leve conforme a função que você está levando em relação a isso. Diante do pecado que ela leva a cometer, diante do seu pensamento daquilo que você vai fazer, como propósito, de fato, pessoal, de rezar o terço ou não. Um propósito, que será grave a omissão voluntária, que se refere ao preceito ou um voto que você faz, que você diz que vai fazer e depois não faz. Lembra daquele outro evangelho que fala, né, que o pai pede para trabalhar na vinha, um dos filhos, e diz que vai e depois não vai? Depois o outro diz que não e depois vai. Aí nós compreendemos a tal gravidade também que se refere naquilo que eu faço, naquilo que eu busco. Por exemplo, outro pecado que se pode ser grave, eu devo assistir a missa dominical inteira ou rezar um ofício divino. O que é mais fácil? O que pesa mais? O que é mais importante? Por isso, amados irmãos e irmãs, esse programa de hoje pode ser até um pouco confuso, mas entenda que tipo de preguiça que me leva a cair no pecado grave e no pecado venial. Tanto a preguiça material, no sentido do trabalho, corporal, físico, como no espiritual. Os dois pecados fazem com que nós nos perdemos também. Por isso nós devemos combater isso em nossa vida. Nós devemos pensar o que realmente nós estamos fazendo. Aí vem a disposição. É claro, amado, nós devemos descansar. Nós devemos procurar estar descansado diante de Deus, ao nosso corpo, à nossa alma. Mas nós devemos saber em que estado que eu preciso descansar e em que estado que me leva ali a sair do meu comodismo e a entrar na minha vida de ação. Que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja colocando você em direção ao Senhor. Que nós possamos ser como Maria, muitas vezes, sentar aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ao mesmo tempo, nós somos como Marta, né, naquela atividade total. Mas o que Jesus disse? Marta, uma coisa só é necessária. O que é necessário para você? Por isso, vamos procurar a olharmos aonde nós estamos caindo na preguiça, em que estado nos encontramos, porque Deus vai nos mostrar e iremos prestar conta também em nossa vida. Há tantos pecados, então nós não iremos viver nesse mundo diante de toda essa situação, mas nós devemos pelo menos analisar, né, aonde que nós estamos caindo em nossa preguiça e aonde nós estamos nos perdendo. Que Deus abençoe você. Vamos lá, coragem e força, divulgue esse nosso programa, divulgue também esse canal DATV, um meio de comunicação da nossa diocese, mas também para todo mundo. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.